Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Luísa. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Espero contribuir de forma muito positiva para essa formação. Lembrando que a riqueza da disciplina de Geografia está totalmente relacionada à sua pluralidade. Todas as falas dessa TPC fazem referência a uma lista de livros que estarão disponíveis nos links abaixo. O tema do ATPC de hoje é globalização. E eu não escolhi esse tema por acaso, mas sim pelo fato dele aparecer em vários e diferentes momentos nas habilidades do currículo paulista. Dentro do tema de globalização, nós vamos abordar alguns aspectos, sendo eles as diferentes fases da globalização, o papel das redes de transporte e comunicação e a sua relação com o fluxo de mercadorias, a evolução técnico-científica, globalização cultural, as problemáticas sociais no processo de globalização e as problemáticas ambientais no processo de globalização. De acordo com James Mittelman, a palavra globalização pode ser definida pela menção ao global, instituições globais, mercados globais, finança global, comunicações globais, migrações globais, segurança global, ameaça global, aquecimento global e etc. No entanto, a variada gama de publicações acerca dessa temática indica que a globalização frequentemente é marcada pela falta de exatidão conceitual. Há quem diga que globalização é um termo que se refere a qualquer coisa, desde internet até hambúrguer. A difusão do termo globalização ocorreu por meio da imprensa financeira internacional, em meados da década de 1980. Depois disso, muitos intelectuais dedicaram-se ao tema, associando-a à difusão de novas tecnologias na área da comunicação, como satélites artificiais, redes de fibra ótica, que interligam pessoas por meio de computadores, entre outras, que permitam acelerar a circulação de informações e de fluxos financeiros. Globalização passou a ser sinônimo de aplicações financeiras e de investimentos pelo mundo afora. Além disso, ela foi definida como um sistema cultural que homogeneiza e afirma o mesmo a partir da introdução de identidades culturais diversas e que se sobrepõem aos indivíduos. Nas palavras de Held e outros, a globalização é um processo ou uma gama de processos que incorporam uma transformação na organização espacial das relações sociais e das transações. Em outras palavras, isso reflete o fato do mundo estar sendo rapidamente moldado em um espaço social compartilhado por forças tecnológicas e econômicas, o que faz com que o desenvolvimento de uma região do mundo possa ter profundas consequências para as chances de vida, tanto de indivíduos quanto de comunidades inteiras em outras partes do globo. A globalização facilitou a expansão do capitalismo, o que ocorreu com mais força e abrangência em cada fase do processo globalizatório. A primeira fase do processo de globalização foi marcada pela ocorrência das grandes navegações e pela expansão do mercantilismo. E o movimento gerado pelas grandes navegações de países europeus, que tiveram como resultado a implantação de colônias em países da América,
deram início ao processo que mais tarde foi chamado de globalização. Já na segunda fase do processo de globalização, que durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, o aspecto mais importante dessa etapa foi o crescimento do capitalismo. O avanço tecnológico facilitou a aceleração da globalização e do crescimento industrial, e, como consequência, o aumento das relações econômicas entre os países, facilitando trocas de informações e tornando essas informações cada vez mais rápidas. Nessa época, também ocorreu um fortalecimento dos bancos, e por essa razão, esta fase foi chamada de capitalismo financeiro. Fatos muito importantes desse período foram o uso da eletricidade e o surgimento de novos transportes. Bem, na terceira fase da globalização, ela foi marcada por acontecimentos extremamente importantes, como a Guerra Fria, que ocorreu entre a União Soviética e os Estados Unidos, e nesse conflito teve a existência do capitalismo, e os preceitos do socialismo foram totalmente responsáveis por esse confronto. Essa disputa ela ocorreu entre dois blocos econômicos totalmente opostos. Foi o bloco socialista, que era composto pela antiga União Soviética, e o bloco capitalista, que era composto basicamente pelos Estados Unidos. Bem, as principais características desta fase da globalização foram o desenvolvimento dos transportes, o avanço da informática e das comunicações e a evolução de conhecimentos científicos, como tecnologias espaciais e robóticas. E entrando na quarta fase da globalização, que é a atual fase do processo, ela teve início a partir da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, e esse período foi chamado de Nova Ordem Mundial. Esse período ele foi marcado por avanços e a consolidação do sistema capitalista. A principal característica dessa fase foi o avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico ele proporcionou o aumento na velocidade de troca de informações, o que facilitou o intercâmbio entre as nações, gerou ainda mais proximidade entre as culturas, pessoas e empresas. O desenvolvimento tecnológico permitiu, por exemplo, que multinacionais chegassem a diferentes países, proporcionando o surgimento dos blocos econômicos. Barreiras políticas, econômicas e sociais estão sendo ultrapassadas e o mundo se torna cada vez mais independente. As grandes cidades do planeta têm aparência similar, com prédios altos e uma arquitetura internacional. Por meio da conectividade da mídia e das imagens em tempo real na TV, as distâncias foram reduzidas. Centenas de organizações internacionais, intergovernamentais e milhares de outras não governamentais foram criadas. O comércio e as trocas culturais estão em constante crescimento, as quais acontecem é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico, e que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar.
O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto de satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países da humanidade. Então nós temos um terceiro-mundismo em germe muito mais forte do que antes. E uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir um mundo de outra forma. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. De aviões do mundo é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações.
de onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. As grandes empresas são esse centro frouxo. A fome já não nos surpreende. Convivemos com ela cotidianamente, entorpecidos pela realidade que nos cerca. Caso o receituário do Banco Mundial seja seguido, teremos que aprender a conviver com a morte pela sede. There is a move right now to take over all the water resources worldwide. They are calling it, the transnational corporations are calling water blue gold. Hoje, mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o planeta não têm acesso à água. Mais de 3 bilhões de pessoas utilizam água sem tratamento, o que provoca diariamente a morte de 30 mil indivíduos no mundo. Nos últimos 10 anos, as transnacionais da água orquestram uma estratégia de controle do planeta. Empresas do setor têm suas ações fixadas em bolsas de valores dentro da lógica financeira, que nada tem a ver com a lógica da solidariedade. Em março de 2003, aconteceu o 3º Fórum Mundial da Água, em Kyoto, no Japão. Na pauta da discussão estava o tema da privatização dos recursos hídricos. Na mesa, os presidentes de multinacionais da água, ministros de relações exteriores, representantes do movimento popular e o diretor administrativo do Banco Mundial, Peter Voigt. The political question really is who owns water and who gets to control water. Here you're going to hear, or you are hearing, two very, very different visions of a future for water. On one side are those who see water as an economic good, to put water on the open market for sale to the highest bidder. On the other hand, you're going to hear the voice of a growing civil society movement who has a vision of water as a part of the global commons and treated as a public trust for all time by governments everywhere. At what point does a corporation not understand that we do not want you there, and when would you leave? मैं समझता हूं कि अब पूरी दुनिया में ये बात सिद्ध हो गई कि ये डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट से सारे देश को दुनिया को पानी के लिए बचाया जा सकता है. Oscar Oliveira, o líder da rebelião em Cochabamba, na Bolívia, lança seu grito de advertência em Kyoto. Hace 3 años, después de 5 meses, más de medio millón de personas expulsaron a transnacional Bechtel porque quiso imponer un contrato de privatización totalmente al margen de la voluntad de la población. Varias de las transnacionales que están acá muchas veces manchan nuestra agua con sangre de los ciudadanos. No manchen más sus manos com sangre. Contra todas as evidências da injustiça, o representante do Banco Mundial insiste na política de privatização. Somebody has to pay for water, ladies and gentlemen. And I think we have come up with some practical choices. We haven't covered everything, as some of the speakers said. But in order to come up with the investments which are needed for the poor, and I agree 100% that we have to find ways of serving the poor in a way that they can afford the water. O tom ameaçador do discurso é contestado pelos representantes dos movimentos populares do mundo inteiro. Enough is enough. I see this report as nothing short of an attempt to package poverty for money and for profit. El agua es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio de los seres vivos y nadie puede apropiarse del agua. Por lo tanto, la sociedad civil dice que aquí no hay acuerdo. Os astronautas disseram que a única obra humana visível do espaço é a Grande Muralha da China. Esse dragão sinuoso de 23 séculos foi erguido contra as ameaças do deserto, os povos do norte árido, em busca das terras verdes do Império do Meio.
O sonho comunista do internacionalismo proletário, incentivado pela Revolução Soviética de 1917, foi aos poucos substituído pelas barreiras construídas em torno da cortina de ferro. A mais célebre foi o Muro de Berlim, erguido em 1961 para separar a pureza do socialismo das desigualdades do capitalismo. Tinha como missão impedir que as pessoas fugissem do glacial paraíso socialista. Os muros da Internacional Capitalista são sólidos e bem delineados. Enquanto permitem a circulação livre das mercadorias, dinheiro e serviços, proíbem o livre tráfego dos indivíduos. A Europa levanta barreiras contra a presença indesejada de forasteiros em seu território. Refugiados frequentemente ficam no meio do caminho, sucumbindo de sede no deserto, afogados no Mediterrâneo, enquanto seus barcos precários naufragam. São ainda explorados pela máfia dos que os transportam clandestina e perigosamente. Os clandestinos são presos e recambiados para seus países. Os descendentes dos povos escravizados pelo colonialismo são excluídos do banquete da globalização. Que em sua língua original chamam-se Burum, registravam uma população de 5.000 pessoas no início do século XX. Número que se reduziu a 130 indivíduos em 1989. E com esforço fecharam um século com 150 pessoas. Ailton Krenak nasceu no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. É produtor gráfico e jornalista. Participa da rede Povos da Floresta, que utiliza a tecnologia da comunicação para integrar o povo indígena e seringueiro. Eu acho que para o começo do século XXI, essas trocas de novas tecnologias que não fomos nós que criamos e nem somos nós que fabricamos, vai ser o grande evento para os nossos povos. Eu ainda não consigo acreditar com meus próprios olhos, porque eu ainda não estou vendo o mouse. Isso para mim é um sonho. Eu não consigo acreditar que isso ainda é verdade. A gente poder acessar a internet aqui da aldeia. Vocês puderam ver que isso aqui não é um brinquedinho, sabe, de ficar teclando. Não, isso é uma coisa de muita importância pra gente, entendeu? Até mesmo porque é distância. Porque se a gente morasse na beira de uma estrada próxima à cidade, talvez isso não seria tão importante pra gente, porque a gente podia ir na cidade e fazer isso rapidinho. Tirar, trazer. Mas a distância, pelo limite que a gente mora, isso é precioso. Chega assim como uma coisa muito, muito grande pra gente, como realmente um sonho. O exemplo da câmera, né, poder fazer uma imagem animada, de poder transmitir uma imagem dessa, ela tem a importância que os Achaninka agora lá no Alto Rio Juruá demonstraram, quando eles conseguiram botar para o mundo inteiro uma situação de risco que a floresta estava correndo com a entrada de madeireiras, de invasão no território deles, mandando uma mensagem para a rede, com imagem do que estava acontecendo, com texto, mobilizou gente no mundo inteiro. Você não imagina como que o pessoal local ficou mobilizado em torno dessa ideia de eles poderem se comunicar com o mundo sem ter que ficar pedindo licença para a prefeitura local. Na verdade, eu acho que isso, em alguns casos, do ponto de vista político, vai significar a libertação de comunidades que historicamente eram controladas ali, porque não sabiam o que estava acontecendo no mundo. De repente, eles vão conversar com todo mundo. Aí acabou aquele intermediário ali no meio do caminho. Hoje, com uma pequena aparelhagem informática, eletrônica, com meios limitados, também se faz opinião, também se produzem coisas centrais na reelaboração da história. Devemos recusar categoricamente a situação a que os países ocidentais querem nos condenar. O colonialismo e o imperialismo não pagaram suas contas quando retiraram suas bandeiras e suas forças policiais de nossos territórios. Durante séculos, os capitalistas estrangeiros se conduziram no mundo subdesenvolvido como verdadeiros criminosos. Frantz Fanon, Condenados da Terra, 1961.
problems in Africa did not start in Africa. Those problems are caused from people outside Africa coming in, doing this, doing that, setting one group against another group so that they can fight. And while they are fighting, these outsiders are coming in, taking over. You bring in guns. You give them to one group. You make them really hate this other group. So they start fighting, killing each other. Now, after the fighting and the slaughter really gets started, they come in as peacemakers. Africa is still the richest continent on the face of this earth. And yet, look at the suffering. These children are among thousands forced to work in gold mines in Niger, one of the African countries neighboring Benin. Conditions are appalling, the physical risks enormous. But activists say it's just the tip of an iceberg. It's an issue that has now received some international attention. Tragically, it won't be enough to stop the traffic in child slaves. Decidimos ser europeus, né? E insistimos em ser europeus. Nos recusamos a pensar como nós próprios, porque achamos mais chique pensar como os europeus e os americanos. E aí temos uma enorme dificuldade para entender o mundo. E essa enorme dificuldade também nos deixa meio atarantados, meio tolos diante da história que está se fazendo. Daí a própria política brasileira é um pouco perdida, porque nós não sabemos muito o que fazer com o mundo novo, porque não descobrimos as formas de pensar esse mundo novo a partir de nós próprios. Se engana quem pensa que a globalização se refere apenas a questões financeiras e econômicas. Ela também possui um caráter cultural muito forte. Em se tratando de globalização cultural, devemos, em primeiro lugar, entender o que é cultura, do que se trata, o que devemos levar em consideração. Bem, a cultura é um conceito amplo que representa um conjunto de tradições, de crenças e de costumes de determinados grupos sociais. Ela é tudo aquilo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Desta forma, compreender que a globalização não é um fenômeno estritamente econômico é de extrema importância para a compreensão de certos tipos de comportamento social. A troca de cultura entre diferentes países ou a mundialização dos hábitos culturais acontece independente de fronteira física. Esse processo não é nada novo, não é algo novo. Ele se iniciou há muito tempo atrás, no período das grandes navegações, através do comércio, das viagens e dos descobrimentos. A cultura local, ela expressa a identidade de um povo. Ela revela a sua história. Cada região do globo é habitada, material e espiritualmente por uma cultura, que vem sendo comprometida pela globalização. Porque você já não percebe essa identidade cultural tão nítida, mas sim características globais híbridas. Essa nova realidade acontece graças aos avanços tecnológicos e informais que possibilitam a instantaneidade das ações e dos acontecimentos. Porém, essa troca, ela não acontece de forma simétrica. Há, inegavelmente, um amplo domínio dos grandes centros produtores de influência. Não são todos os países
que conseguem projetar a sua cultura para os demais países do mundo moderno. A transmissão das variantes culturais é possível através da observação do comportamento dos demais. Normalmente, durante a vida de um indivíduo em uma sociedade complexa, apresenta-se uma ampla variedade de estímulos culturais que podem influenciar o seu comportamento. Quem guiou esse processo foi o grande vencedor da Guerra Fria, os Estados Unidos. Não por coincidência que a projeção da cultura norte-americana é muito maior do que a dos demais países. Podemos entender isso quando você, que é brasileiro, já tenha visto mais filmes americanos do que filmes brasileiros. E quando você assiste a um desses filmes, você se identifica com diversos traços culturais e vários hábitos, o que acaba influenciando no comportamento das demais culturas. Isso gera uma disseminação de um padrão de desenvolvimento. A influência global nas culturas locais ocorre no âmbito da alimentação, da vestimenta, da música, do idioma, dentre várias outras coisas. São mudanças nos nossos costumes atrelados ao fenômeno da globalização. Uma integração da sociedade ao redor do globo que mundializa os nossos costumes. Sobre essas atuações do globo nas culturas locais, Milton Santos pondera que, sem dúvida, o mercado vai impondo, com maior ou menor força, aqui e ali, elementos mais ou menos maciços da cultura de massa, indispensável, como ela é, ao reino do mercado, e à expansão paralela das formas de globalização econômica, financeira, técnica e cultural. Essa conquista, mas mais ou menos eficaz, segundo os lugares e as sociedades, jamais é completa, porque ela encontra a resistência de uma cultura pré-existente, constituindo assim formas mistas entre as quais, oferecida como espetáculo, uma cultura popular, domesticada, associando a um fundo genuíno de formas exóticas que incluem novas técnicas. Ainda de acordo com Milton, o próprio mundo se instala nos lugares, sobretudo as grandes cidades, pela presença maciça de uma humanidade misturada, vinda de todos os quadrantes, trazendo consigo interpretações variadas e múltiplas que, ao mesmo tempo, se chocam e colaboram na produção renovada do entendimento e da crítica da existência. Assim, o cotidiano de cada um se enriquece pela experiência própria e pela do vizinho, tanto pelas realizações atuais como pelas perspectivas de futuro. De modo geral, o Brasil é um país de origem indígena que sofreu com a colonização e a influência das missões jesuítas, além do fluxo europeu para diversas regiões. Houveram também as populações africanas, que foram trazidas forçadamente pelo interesse de seus saberes de construção e cultivo, e que literalmente fundaram com o seu trabalho as estruturas brasileiras. Muito se referem ao Brasil como um país miscigenado pela pluralidade de fluxos que influenciam no perfil cultural brasileiro de hoje. O mundo atual unifica-se e esfacela-se no mesmo movimento. O progresso das telecomunicações permitiu a difusão da informação pela imagem e pelo som em todos os pontos do planeta.
Graças aos transportes rápidos e baratos, as miscigenações de populações multiplicam-se. Os contatos nunca foram tão numerosos e os mesmos produtos de consumo estão à venda em todos os lugares. Caminha-se, então, no sentido de um nivelamento cultural do mundo. Os modelos que a cultura oferece não são imutáveis. As inovações intervêm o tempo todo. Algumas inovações são rejeitadas ou levam tempo para se imporem. Outras são rapidamente adotadas. As culturas são realidades totalmente imutáveis. Graças à cultura, cada um se projeta no futuro e trabalha para criar um contexto melhor do que aquele presente. O mundo termina geralmente por assemelhar-se ao paraíso ou às utopias que os homens imaginam. Seus valores enraizam-se, suas escolhas encontram aí a sua legitimidade. O ambiente que molda tornam-se assim as suas preferências e aspirações. Seria possível todo esse processo da globalização, a sua expansão de fronteiras, sem a evolução das redes de transporte e comunicação? Qual a relação dessa expansão com o fluxo de mercadorias? Como aconteceu a evolução técnico-científica? De acordo com Milton Santos, esse período permitiu ao homem a utilização não apenas dos recursos naturais, mas permitiu também a criação de produtos através desses recursos, obtendo os tão desejados objetos. Sem esses avanços, nós não teríamos conseguido, por exemplo, uma visão mais completa e detalhada da Terra, a observação dos astros ou o conhecimento de outros lugares, assim como o funcionamento do sistema solar. Desta forma, conseguimos, através destas novas tecnologias, conhecer e identificar os processos que movem o mundo e os momentos dessa evolução. Isso tudo não aconteceu de uma hora para outra. As grandes mudanças que surgiram como fruto de uma série de invenções e descobertas permitiram o desenvolvimento de novas tecnologias, de máquinas e modos de produção, onde futuramente esse maquinário passou a ser usado como complemento ou substituto para o trabalho humano. Vento, água e força humana e animal foram substituídos, até certo ponto, pelo uso da energia a vapor. O uso da eletricidade foi outro passo importante. As ferramentas e peças de máquinas foram padronizadas e as fábricas se transformaram em centros de produção. As ferrovias promoveram uma transformação nos transportes, ligando cidades e áreas distantes. Novos métodos de produção de ferro, vidro e aço foram desenvolvidos. O enorme potencial dos novos modos de produção induziu uma mudança de foco e a agricultura abriu espaço para o acúmulo de capital. Assim como grandes quantidades de matérias-primas criaram uma capacidade sem precedentes para produções em massa. A produtividade da agricultura expandiu-se especialmente por conta do maquinário, dos fertilizantes e do desenvolvimento de novas variedades de plantas, incluindo as geneticamente modificadas. A produção industrial cresceu e a mão de obra passou a precisar de mais habilidades e adaptabilidades. O sistema de produção em lotes, no qual cada trabalhador tem um papel maior no desenvolvimento do produto final, permitiu uma maior diversidade.
As empresas passaram a adotar uma visão internacional, usando fábricas em países onde a mão de obra é mais barata e terceirizando o serviço. Não demorou para que a demanda por eletrônicos crescesse rapidamente. TV em cores, computadores pessoais, notebooks, celulares, internet, e-mail, videoconferências, forno de micro-ondas e etc. Entre 1980 e 1995, o número de televisores a cada 1.000 pessoas mais do que dobrou ao redor do mundo, passando de 121 para 225. Os vídeos passaram a ser utilizados no ensino. A computação revolucionou o transporte, as finanças e o setor bancário. As bolsas de valores, as compras com cartão de crédito, o controle de máquinas na indústria. Para se ter uma ideia, em 1970, existiam apenas 50.000 computadores no mundo. No ano 2000, havia mais de 500 milhões de computadores. Em 95, 50 milhões de pessoas usavam a internet. Em 2000, o número tinha subido para 450 milhões de pessoas. Todavia, 91% dos internautas estavam em países desenvolvidos. Em 1945, ninguém imaginava que uma aeronave fosse capaz de transportar 400 passageiros. 25 anos atrás, o Boeing 747 Jumbo tinha essa capacidade. Em 1976, aeronaves supersônicas como Concorde alcançavam mais de 2.300 km por hora. Entretanto, transportar passageiros em jatos supersônicos não era economicamente viável e, portanto, essas aeronaves foram descontinuadas. A média de velocidade dos voos de cruzeiro é de 870 a 920 km por hora. O homem pisou na Lua em 1969 e a exploração do espaço prosseguiu. Nos últimos 50 anos, a pesquisa genética demonstrou todas as características herdáveis são transmitidas por compostos químicos conhecidos como DNA. A partir da década de 1990, surgiram outros avanços na engenharia genética. O mapeamento do cérebro é outra área que se desenvolveu no mundo da medicina. O consumo de energia crescendo constantemente por todo o mundo, energia nuclear, energia de gás natural, geotérmica, solar e eólica, passaram a complementar o uso do carvão, petróleo, gás e hidrelétrica. Novos softwares são desenvolvidos constantemente e há um crescente uso da banda larga, além de uma série de recursos, o YouTube, site para upload de vídeos, blogs, nos quais todos podem escrever o que pensam. Twitter e outras plataformas de microblogs, redes sociais como o MySpace e o Facebook. Em 2007, o Facebook contava com 55 milhões de membros ativos, mas os números e as tendências mudam todos os anos. A tecnologia digital é usada em quase todos os produtos eletrônicos: câmeras, televisão, MP3, MP4, telefones celulares, com músicas, vídeos, câmera e acesso à internet. A capacidade de armazenamento de dados é um aspecto fundamental da vida cotidiana. As ferramentas para esse propósito variam desde discos compactos, DVDs,
pequenos cartões de memória ou unidades de disco rígido com enormes capacidades. Satélites estão sendo utilizados para gerar e transmitir esses dados. A tecnologia GPS é cada vez mais usada para navegação. A robótica se desenvolve também para uso médico e doméstico. Sendo assim, é muito importante ressaltar que essa unificação do globo em relação a vários tipos de tecnologias, assim como o fluxo de mercadorias, gera inúmeros benefícios. Porém, um único erro pode acarretar em um caos generalizado, como foi o caso do navio encalhado no Canal de Suez. Esse canal foi criado para encurtar a distância entre a Europa e a Ásia. Essa rota marítima é passagem para 55 bilhões em mercadorias todos os dias, sendo uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Por lá, passa-se de tudo. Os navios carregam toneladas de contêineres, desde tanques de gás até grandes petroleiros. O impacto do bloqueio do canal será sentido globalmente, incluindo desde um agravamento na escassez de contêineres até restrição na circulação de petróleo bruto e gás natural. Ao longo do ATPC, muito se falou sobre o processo contínuo de integração que seria a globalização, que é a globalização. Porém, esse processo contínuo não seria possível sem uma integração econômica. E para que a gente fale um pouco sobre isso, para que a gente discorra um pouco sobre esse assunto, vamos falar um pouco a respeito do capitalismo, que sem ele, sem esse sistema econômico, não seria possível essa integração do globo. Bem, o capitalismo ele nasceu no âmbito do comércio. A acumulação de capital realizou-se inicialmente na esfera de circulação de mercadorias. Os artesãos, os camponeses, o sistema de trabalho servil ou escravo encarregaram-se lá na Europa, na Ásia e na América de produzir as mercadorias que circulavam na economia mercantil internacional. A circulação dessas mercadorias, ela proporcionou uma integração superficial das economias mercantilistas. Os investimentos no exterior, eles impulsionados pela Revolução Industrial, eles deflagraram um segundo estágio do processo de globalização. Então, a condição prévia desse novo estágio foram as transformações do sistema de produção, pela introdução do trabalho assalariado. Essa revolução na esfera da produção das mercadorias gerou uma vasta acumulação de riquezas. A fusão dos capitais internacionais aos capitais bancários originou um novo mundo das finanças. A formação de blocos econômicos poderosos foi muito importante. A disponibilidade de capitais para investimentos em lugares distantes abriu caminho para uma integração muito mais profunda da economia internacional. Porém, nem tudo são flores. A globalização, ela é ao mesmo tempo uma fonte de acumulação de riquezas e um dínamo de produção de pobreza e a marginalização social. Os mercados globalizados, eles excluem imensa parcela da população mundial, não só na África ou na América Latina, mas também na Ásia, na Europa, enfim, em todas as partes do globo. A destruição de ramos industriais e regiões produtivas
caminha ao lado da disseminação das empresas do futuro, a eliminação de empregos, a redução de salários reais, a supressão de direitos trabalhistas tradicionais atingem diretamente parcelas de média e baixa qualificação da força de trabalho. O espaço geográfico é também o espelho desse movimento de segregação econômica e social, que se manifesta em escala mundial e nacional, e de modo mais evidente nas escalas regionais e locais. No canal de Suez, no Egito, e a economia mundial já está sofrendo os efeitos desse encalhe. 12% do comércio global passa por esse canal. O canal de Suez fica entre a Ásia e a Europa e atende rotas mundiais dos navios. Se não existisse Suez, todo esse comércio entre a Ásia e o Mediterrâneo teria que dar a volta na África. O canal é uma rota comercial vital para petroleiros e cargueiros com produtos manufaturados como roupas, eletrônicos, maquinário pesado. Para se ter uma ideia da importância do canal de Suez, depois desse acidente causado por uma tempestade que provocou uma pane elétrica no cargueiro, a cotação do petróleo já subiu 6% nos Estados Unidos. E por causa da pane no sistema, o supercargueiro fez uma manobra errada. As imagens do satélite mostram como o navio bloqueou o canal. Já há um enorme engarrafamento de outras embarcações. Pelo menos 150 estão esperando para conseguir passar. Vários caminhões também esperam para poder descarregar as mercadorias. Esse mega cargueiro tem 400 metros de comprimento, pesa mais de 200 mil toneladas e tem capacidade para transportar 20 mil containers. É um dos maiores cargueiros do mundo. Ele saiu da China e estava a caminho de Roterdã, na Holanda. As autoridades egípcias estão trabalhando para tentar retirar a embarcação que está completamente presa. Tem um bico na frente do navio que entrou debaixo da terra. Está preso. São 7 rebocadores, um rebocador bem grande e 2 dragas que estão sendo usadas para tentar desbloquear o canal. E há muito trabalho pela frente, porque as laterais, as bordas do canal de Suez não são tão profundas assim. Diante de tudo que já foi falado, temos que levar em conta que a globalização tem as suas fragilidades. E uma delas é a problemática ambiental, que é uma grande preocupação desse século. A grande demanda pela produção está gerando impactos irreversíveis a nível global. Nas dimensões atuais, os problemas ambientais causados pelas alterações que estamos impondo pelo estilo de vida baseado no consumismo são do âmbito da biosfera, ou seja, ela atinge todos os moradores do planeta. A natureza está sendo destruída. Os produtos resultantes dessa destruição são visíveis por toda parte. Águas continentais e oceânicas poluídas, ar atmosférico irrespirável, buraco na camada protetora de ozônio, aumento da temperatura nas áreas centrais das cidades, aumento geral da temperatura atmosférica, o efeito estufa, chuvas que seriam para limpar o ar estão depositando acidez no solo, solos ressecados, desertificação, ausência de lugares para depositar resíduos sólidos, que também são visíveis nas ruas, nas praças, nos parques, nas praias e até mesmo nos depósitos de lixo. São novos problemas que ocasionam aos seres humanos uma infinitude de doenças respiratórias, pulmonares, intoxicação, surdez, câncer de pele, dentre outras coisas.
A esse conjunto de problemas, denominados problemas ecológicos e ambientais, essa problemática ambiental, a questão ambiental, questão do meio ambiente, são novos problemas que mostram a forma predatória de apropriação da natureza. A questão ambiental, ela deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. E isso diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes dessa ação. Corresponde à produção destrutiva, que se caracteriza pelo incessante uso de recursos naturais sem a possibilidade de reposição. Os recursos da natureza não renováveis, uma vez utilizados, não podem ser reutilizados, e assim os ciclos da natureza e a apropriação da mesma pela sociedade são necessariamente problemáticos. Os recursos tidos como renováveis estão se aproximando, pelo uso destrutivo, dos não renováveis, e assim complexifica-se a problemática ambiental. Quando um homem provoca uma alteração no seu ambiente, ele visa normalmente um fim imediato e óbvio. Por exemplo, a construção de uma casa. Evidentemente, ela altera o meio pelo fato de substituir um trecho de grama ou de floresta por blocos de concreto, madeiras, vidros, dentre outras coisas. Mas a mudança ela não se resume a isso. A construção irá alterar parcialmente o clima circundante. O clima modificado alterará o caráter do solo e da vegetação vizinha. E, por sua vez, a mutação do solo e a vegetação redundará em alterações posteriores do clima local, a nível global. O homem alterou pela primeira vez a ação local da atmosfera e, portanto, o clima há 7 ou 8, 9 mil anos. Ao mudar a face da terra com a derrubada de florestas, a semeadura, a irrigação, as mudanças climáticas resultantes foram quase imperceptíveis. Porém, a aceleração do ritmo produtivo provocará profundas transformações, fazendo com que a ação humana interfira até na profundidade da crosta terrestre. Em 1939, por exemplo, com a criação do reservatório Hoover, nos Estados Unidos, milhares de fenômenos sísmicos foram desencadeados, um dos quais atingiu 5 graus na escala Richter. Em 1969, a construção da barragem de Poina, na Índia, desencadeou terremotos que provocaram, além de danos materiais, a morte de 200 pessoas. O planeta, na teoria de Gaia, deve ser visto como um ser vivo, cujos elementos seriam a biosfera terrestre, a atmosfera, os oceanos, a terra, todo esse conjunto, a imagem do sangue, dos ossos e da carne, do ser humano, deviam se comportar como qualquer outro ser vivo, reagindo de modo a manter e recriar continuamente as condições de sua existência. Assim, se o homem alterar um desses elementos, por exemplo, a camada de ozônio, ele provocará, da parte deste, reações que o eliminarão, tal como um micróbio prejudicial é eliminado por anticorpos segregados pelo nosso organismo. A natureza tem, sem dúvida nenhuma, uma história e está em perpétuo movimento, não é um ecossistema permanente. O que pode ser demonstrado pelo tempo de formação de alguns dos recursos naturais. Por exemplo, foram necessários 500 mil anos para formar uma floresta tropical, 500 milhões de anos
para formar os combustíveis fósseis, 2 bilhões de anos para formar a camada de ozônio. Esses tempos de constituição ou de reconstituição na história da natureza não correspondem, obviamente, à rapidez com que o homem pode e tem se utilizado ou destruído. A preocupação com os recursos não renováveis relaciona-se com a possibilidade de seu esgotamento e, assim, da impossibilidade de continuar a ser utilizado como matérias-primas para indústrias. Impõe-se também a necessidade de encontrar substitutos para os mesmos. Deste modo, a consideração de renovável e não renovável estava associada à sua formação geológica. Bom, os ecossistemas, eles vão ou não permitir essa contínua renovação. E, sem dúvida, há a necessidade desses recursos pela sociedade? A natureza é, então, ao mesmo tempo, recurso renovável, que pode ser utilizada indefinidamente, e recurso não renovável, que poderia ser utilizado até o seu esgotamento ou até que outras fontes de recursos fossem descobertas para sua substituição. Lembrando que toda a produção é apropriação da natureza pelo indivíduo. Essa problemática ela precisa ser mundializada e a humanidade sofrerá a falta de recursos ainda nesta geração. Nós já estamos sofrendo. Nos dias de hoje, 250 milhões de pessoas distribuídas em 26 países já enfrentam a escassez crônica de água. No ano de 2025, serão 3 bilhões de pessoas em 52 países. A demanda mundial pela água tem dobrado a cada 21 anos. E nos dias de hoje, a maior parte dos recursos hídricos do planeta está comprometido pela poluição doméstica, industrial e agrícola, por desequilíbrios ambientais resultantes de desmatamento ou do uso indevido do solo. O vice-presidente do Banco Mundial, em relatório sobre o uso sustentável de recursos hídricos, afirma que no século XXI, as guerras não terão como objetivo de disputa o petróleo ou a política, mas sim as águas, já que a sua escassez está fazendo surgir, inclusive, uma política das águas. A sociedade busca encontrar saídas para as portas que ela mesma fechou ao longo do tempo. Precisamos, muito rapidamente, diminuir os efeitos perversos da produção excessiva e encontrar soluções para os muitos problemas ocasionados pelo modo industrial de produzir e consumir.
Obrigado, pessoal, pela interação de vocês nesse ATPC. Espero encontrá-los numa próxima ATPC. Obrigada.